a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Nós estamos já estudando o livro de 2 Coríntios, há algum tempo, e nós estamos próximos do fim da carta. Eu acredito que mais 4 estudos, mais 4 semanas nós terminamos a carta de 2 Coríntios, Então eu peço que você não perca as emoções finais dessa carta, as instruções finais do apóstolo Paulo à igreja de Cristo. E o tema da carta é Cristo nossa suficiência. O versículo tema é 2 Coríntios 9:8, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Essa noite nós estudaremos a porção de 2 Coríntios capítulo 11, de 1 a 15. E o tema da mensagem dessa noite é não se deixe enganar. Não se deixe enganar, tá bom? Na semana passada nós terminamos o capítulo 10. E se você estava aqui, você lembra que nós falamos sobre o servo aprovado, foi o tema da mensagem da semana passada. E nós aprendemos essencialmente que nós não devemos viver por aparência, certo? Nós não devemos viver por aparência, porque a vida por aparência, ela é uma fachada, ela é falsa, ela não é real, ela não tem substância, é rala. E nós sabemos que a razão de nós falarmos isso é porque lá em Corinto estava acontecendo um problema muito sério, muito grave. Alguns homens mal intencionados haviam chegado na igreja. Só que esses homens, eles eram muito mais bonitos do que o apóstolo Paulo. Eles falavam muito melhor que o apóstolo Paulo. A oratória deles era mais eloquente que a oratória do apóstolo Paulo. As roupas deles eram muito mais finas do que as roupas do apóstolo Paulo. E toda essa aparência, toda essa capa, toda essa casca, essa palha, fazia com que os irmãos em Corinto crescessem os olhos e admirassem esses homens. Mas eles pregavam heresias, eles não pregavam o evangelho de Cristo, eles não pregavam sobre o Cristo da Bíblia, eles falavam de um outro Jesus, um outro evangelho, e isso era muito sério, isso estava destruindo a igreja, isso estava fazendo com que a igreja rejeitasse o apóstolo Paulo. Então, nós enfatizamos muito que essa vida de aparência é um engano, e ela nos leva para longe de Deus. E hoje nós vamos continuar no capítulo 11 com Paulo fazendo ainda a sua defesa, a defesa do seu chamado apostólico diante da igreja de Corinto. E ele vai falar essa noite sobre esse engano que todos nós estamos sujeitos a cair. O diabo, ele é astucioso, ele é mentiroso, e ele nunca aparece de uma forma escrachada, Ele aparece de forma sutil, de forma a enganar as pessoas. Então nós vamos falar isso no estudo dessa noite. E é por isso que o tema é não se deixe enganar, nos referindo à enganação do diabo, tá bom? Então eu quero ler com você 2 Coríntios 11, de 1 a 15, e aí nós começamos o estudo dessa noite. Diz assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus?
despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Caia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós, nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Nós consagramos, ó Deus, esse momento ao Senhor, Deus, de uma forma muito especial, porque é o momento que nós queremos ouvir a Tua voz, falando profundamente em nossos corações. Senhor, como nós já temos clamado, Senhor, fala conosco, Deus, que não seja mais um dia comum, Senhor, mas que o Senhor fale, que o Senhor transforme as nossas vidas, Senhor. A Tua palavra tem poder por si só, ó Deus. Então nós clamamos, Senhor, que a Tua palavra opere, Senhor Deus, com todo o poder, Senhor, que o Senhor a enviou, ó Deus, que ela transforme as nossas vidas, que ela nos aproxime mais de Cristo, Senhor. Que essa santa semente caia em terra fértil nos nossos corações, para que a gente possa multiplicar para a honra e glória do Teu nome, Deus. Então, desde já, captura a nossa atenção e o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o versículo 1 diz o seguinte. Mas antes de eu falar do versículo 1, eu preciso posicionar vocês sobre mais uma coisa. Eu gostaria que todos vocês se colocassem no lugar do apóstolo Paulo agora, tá bom? Ele está lidando com uma situação extremamente difícil. Ele está lidando com uma igreja que ele ama, que ele plantou, que ele levou o evangelho. Só que essa igreja se voltou contra ele de tal modo que eles cortaram o relacionamento com Paulo. E aí Paulo, ele está numa situação em que agora os irmãos em Corinto, eles estão lá hospedando homens que nem irmãos são. São falsos irmãos, são falsos mestres. Eles estão pregando um evangelho distorcido. E a igreja que Paulo ama, que Paulo lutou, que Paulo fundou, está indo atrás desses homens. Então se Paulo falar alguma coisa, como Paulo já fez, eles estavam falando, olha aí, Paulo está se gloriando, ele acha que é alguém maior do que realmente é. Se Paulo ficar calado, eles vão falar exatamente como os judaizantes, esses irmãos, falsos irmãos, estavam fazendo, né? Olha aí, galera, Paulo não se importa com vocês, cadê ele agora? Cadê ele nessa hora? Então ele precisava ser guiado pelo Espírito Santo, ele precisava falar com a sabedoria do céu, falar de forma que capturasse a atenção dos irmãos, né? Mas ele faz isso, eu quero que vocês entendam, como um pai luta por um filho. Ele faz isso como o marido, ele luta pelo amor da mulher que ama. Ele faz isso de uma forma muito profunda. Ele faz isso de forma a não abrir mão daquele bem precioso que Deus confiou às mãos dele. E a gente vai ver, como nós acabamos de ler, que ele luta para apresentar a igreja a quem ela foi prometida, a Cristo. Então ele se sente como aquele encarregado de Cristo, né? O amigo do noivo, ou como o pai da noiva, como ele fala, que vai mantê-la pura para que possa apresentar ao seu noivo imaculada.
E Paulo, ele faz o seu papel, ele cumpre seu papel com zelo, né? Ele cumpre seu papel com toda a vontade. Ele não se deixa abater, ele não se deixa entristecer, esmurecer, mas ele continua lutando. Então, posicionando vocês com o coração de Paulo, a gente pode começar agora no versículo 1. Ele diz: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Veja que Paulo fala, olha, Paulo se chama de insensato. O que é um insensato? É um louco. Então Paulo fala, olha, se vocês acham que eu sou louco, eu vou pedir um favor para vocês. Considerem a minha loucura agora. Eu quero que vocês pensem junto comigo. E Paulo agora começa a levá-los a um caminho de raciocínio, né? Em cima de tudo que estava acontecendo com eles. E ele diz, por essa razão, eu espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez, até que vocês entendam o que realmente está acontecendo. Sejam pacientes comigo, ele pede. Irmãos, o amor de Deus, ele não inveja, mas ele tem ciúmes, né? Eu quero ler Tiago 4:5 com vocês, que diz o seguinte: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, né? Esse ciúme aqui não é esse ciúme carnal, né? Esse ciúme controlador, não é. Esse ciúmes é o ciúme que é o zelo de cuidar de alguém que você ama, né? Quando você realmente se importa com alguém, ama alguém, você quer mostrar esse amor, você luta, né? E aí é esse zelo, é esse ciúme que Deus tem por nós. Jesus comprou a nossa vida com o seu próprio sangue. Ele nos ama, ele nos escolheu para ser a sua noiva. E de repente, quando o nosso coração segue os ídolos desse mundo, nós estamos traindo o nosso Senhor. Nós estamos traindo Ele. E, contudo, o amor dele não muda. Contudo, ele continua a lutar pela sua amada. Não é? Não é assim? Ele luta por nós. Ele nos ama. Ele tem um zelo. E esse zelo que o Senhor tem por nós, ele já determinou antes de nós mesmos sermos criados. Ele falou, esses daqui serão meus. Ninguém os toma de mim. Ninguém os tira de mim. E eu louvo a Deus por esse amor zeloso, por esse ciúme santo que Ele tem por nós. Você não ama isso? Amém. Isso é maravilhoso, irmãos. No versículo 2, ele diz o seguinte: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Veja que ele fala a analogia aqui. Olha, o meu coração é apresentar você, igreja de Corinto, a Cristo um dia. Mas eu quero apresentá-la como uma igreja pura, que não se contaminou, que não se corrompeu, que não se prostituiu atrás de coisas vãs e falsas. E Paulo, ele deixa claro isso. Se eu faço o que eu faço por vocês, é por amor. É porque eu cuido. E esse zelo, vamos ser sinceros e falar um pouquinho de zelo, né? Eu acho que às vezes falta muito zelo na nossa vida, né? Zelo pela pessoa que nós amamos, zelo pelas coisas que nós fazemos, zelo pela obra de Deus, não é? Nós estamos muito desleixados, né? Nós não estamos levando a coisa muito a séria, né? Com muito zelo. E o zelo, ele é fundamental. O zelo é fundamental. A gente sabe quando uma pessoa ela tem zelo, quando ela cuida, né? Pode ser qualquer coisa, né? Se a pessoa ela gosta de um instrumento, ela cuida daquele instrumento. Está sempre limpinho, polido, bonitinho, ela tem zelo, porque ela ama aquilo, né? Ela valoriza. O zelo tem muito a ver com o valor. Tudo que você agrega valor, você é zeloso, porque tem um valor. Porque significa alguma coisa para você. Pode ser material, pode ser emocional, pode ser espiritual. Então nós precisamos desse zelo, né? Esse zelo que nos faz lutar por amor. E não há
nada maior do que o amor de Deus, né? Então o zelo que move Paulo a lutar pelos irmãos é o amor de Deus. É por isso que ele fala: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Só pode ser de Deus. Amar o povo de Deus só recebendo amor de Deus, né? Não é verdade? Amar o povo de Deus só recebendo o amor de Deus. Tudo que a gente faz, né, para servir um ao outro, para amar um ao outro, é porque Deus proveu. É porque vem de Deus. A habilidade de servir só pode vir de Deus. A habilidade de fazer qualquer coisa para o Senhor, para o bem do outro, só pode vir de Deus. A gente sabe quando uma pessoa é zelosa com a obra de Deus, quando ela é fiel nas escalas. A gente sabe quando uma pessoa é zelosa pelos patrimônios da igreja, quando ela cuida, ela limpa, ela mantém organizado, limpinho. A gente sabe quando a pessoa tem zelo pelo povo de Deus, quando ela se importa com os irmãos. Quando elas querem saber como os irmãos estão. E esse zelo não é para uma pessoa, é para todos nós. Para todos nós que conhecemos a Jesus, que amamos a Jesus, que recebemos do amor de Jesus. E se nós vivêssemos com esse zelo, né, seja pelos nossos irmãos, seja pela obra de Deus, né, o trabalho, sejam pelas coisas, né, de Deus usadas para a glória de Deus, meu Deus, nós somos as pessoas mais abençoadas do mundo, não é? Porque o amor de Deus é visto em nossas vidas. Então esse é o coração de Deus e esse é o coração de Paulo. Então Paulo, ele diz: olha, eu os prometi ao único marido, que é Cristo. Cristo é o marido de vocês. Eu não vou deixar vocês serem enganados por qualquer outro, né? E aqui Paulo, ele coloca a situação de que a igreja de Corinto estava flertando com o pecado. A igreja de Corinto estava sendo seduzida por esses irmãos falsos, né? Esses falsos irmãos. A igreja de Corinto estava sendo seduzidas pelas mentiras que Satanás estava trazendo através da vida deles. E Paulo fala: eu quero apresentá-los como uma virgem pura, uma virgem que não foi contaminada a Cristo. Versículo 3 ele diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então Paulo, no versículo 3, ele fala que ele tem um receio, né? Ele teme que algo aconteça. Eu tenho receio. Qual é esse receio? E ele diz: eu quero evitar. É isso que Paulo busca. Ele quer evitar que isso aconteça. Mas o que é? É que assim como, que diz o versículo, a serpente enganou Eva. Como que a serpente enganou Eva? O que diz o versículo? Com astúcia. Com astúcia. Com astúcia de forma sutil, de forma ardilosa, de forma camuflada, de forma a não se revelar, de forma a enganar mesmo. Eva foi enganada pela serpente com astúcia. O diabo nunca vai aparecer com 2 chifres e um tridente na mão. O que você vai falar? Para trás de mim, Satanás. Tá? Você não vai cair nessa, não é verdade? Mas Satanás, ele é ardiloso, ele é sutil, né? Ele engana, ele tem paciência de esperar a gente baixar a guarda para nos atacar. Ele procura, ele estuda, ele analisa nossos pontos fracos para ser certeiro na hora do ataque, na hora do bote. Mas ele nunca se apresenta para nós de uma forma ruim. Nós vivemos num país místico, né? Um país onde as pessoas creem em tudo, né? Basta você falar: olha, isso é bom para aquilo, aquilo faz mal, que as pessoas já propagam aquilo e fazem daquilo uma doutrina para a vida. É simples assim. Você só joga e o negócio cresce. Sem dúvida, é um lugar onde Satanás, ele deita e rola. Sem dúvida, é um lugar onde Satanás, ele tem facilidade para enganar as pessoas, principalmente em relação à fé.
a pureza da palavra de Deus, a pureza do Evangelho, a pureza de Cristo. Tudo coopera para isso. Então, ou a gente conhece a palavra de Deus, ou a gente busca realmente conhecer a vontade de Deus, ou a gente se entrega de verdade ao Espírito Santo de Deus, ou fatalmente nós vamos ser enganados. Fatalmente nós vamos ser iludidos, seduzidos. Assim como a serpente enganou Eva com astúcia. Então, da mesma forma, Paulo está falando, olha, o meu receio, o que eu quero evitar, que é que da mesma forma que a serpente enganou Eva, o que ele teme acontecer? A mente de vocês seja corrompida. Acompanhem aí. A mente de vocês seja corrompida. Então veja que o campo de batalha do inimigo é onde? A nossa mente, não é? É na nossa mente que a guerra acontece. Então Paulo sabe, ele sabe que, olha, a serpente, ela enganou Eva. Como foi que a serpente enganou Eva? Ela falou, olha, Deus falou que você não pode comer de nenhum do fruto. Ela, não é de todo o fruto, é só daquele fruto. Ah, mas você vê que ele já começa distorcendo. E aí depois fala, porque... mas você acha realmente que se você comer desse fruto você vai morrer? Né? Coloca a palavra de Deus em dúvida, né? Presta atenção, coloca a palavra de Deus em dúvida. Talvez não seja assim, talvez não seja como eu entendi mesmo, né? Aí já coloca aquela dúvida. Mas aí vem a mentira, né? Por trás do disfarce. Porque no dia que você comer desse fruto, seus olhos vão abrir. E você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ser uma pessoa muito melhor do que você é hoje. E ali bastou para convencer Eva, para seduzir Eva, para que ela caísse, né, naquela mentira e fosse enganada. Então, Paulo está falando, olha, eu realmente não quero que isso aconteça. Eu realmente não quero que isso aconteça. Eu não quero que vocês sejam enganados como Eva foi enganada com astúcia. E a mente de vocês seja o que? Corrompida. Porque uma vez que Satanás ele faz você ponderar sobre... talvez não seja assim. Quando ele faz com que você duvide da palavra de Deus, ele já ganhou metade do terreno. Ele já tá em vantagem. Se ele conseguiu colocar dúvida na tua cabeça em relação à palavra de Deus, ele já tem vantagem. E aí depois o que ele faz? Uma vez que nós começamos a ponderar sobre, talvez sim, talvez não, talvez seja verdade, talvez não, pronto, a gente já está vulnerável, né? A gente já está vulnerável. Agora é só puxar, né? E a gente está pego. E aí a gente vai acreditar numa mentira. E, irmãos, não é de se admirar a quantidade de crentes, né? De irmãos que amam Jesus, mas que estão enganados, né, em algum ponto da fé. A nossa mente é um campo de batalha, irmãos. E sempre que a gente duvida da palavra de Deus, a gente se põe, né, em perigo. Em perigo. Nós precisamos confiar nessa palavra de todo o coração, toda a alma, com todo o entendimento. Guardá-la no coração para não pecar contra o Senhor. Amar a palavra de Deus. E eu oro que o Senhor aumente a nossa fome pela palavra dEle, né? Essa é a maior arma que nós temos contra o inimigo. Todas as vezes que Jesus venceu o diabo foi com a palavra de Deus. Todas as vezes. Todas as tentações, Jesus venceu com a palavra. Então nós precisamos atar essa palavra em nós. Então Paulo diz, olha, eu não quero que a mente de vocês seja corrompida. Ser corrompido é deixar de ser do seu estado original, né? Quando você corrompe alguma coisa, ela não é mais original, não é mais pura, né? É uma coisa corrompida, foi adulterada, foi misturada, foi distorcida. O diabo, ele quer bagunçar a nossa cabeça, ele quer distorcer o entendimento que a gente tem das coisas de Deus. Ele quer te colocar dúvida, ele quer acabar com o teu relacionamento com Deus. E assim se desvia da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então esse é o objetivo final. O objetivo final do inimigo é nos desviar
de uma sincera e pura devoção a Cristo. Devoção é dedicação, é o quanto nós demonstramos o nosso amor a Jesus. O diabo não quer isso, ele quer que você não demonstre nenhum amor por Jesus. Ele quer te manter mais afastado possível de Jesus. E daí vem as mentiras, e daí vem as setas, e daí vem as lutas, e daí vem as dificuldades, e daí vem tudo que possa te abalar ao ponto de você duvidar da palavra de Deus ou rejeitar a palavra de Deus por causa daquela situação na tua vida. Você sabe que as situações da nossa vida, elas passam, nenhuma tempestade é eterna. Amém? Vocês sabem disso, vocês creem nisso. Então, o que é real para nós, de verdade, irmãos, é isso aqui. Céus e terras vão passar, mas a minha palavra jamais vai passar. Se a nossa fé, o nosso coração e a nossa vida não estiver baseada aqui, estabelecida em cima dessa palavra, na rocha, nossas vidas serão como uma casa construída na areia. Sem dúvida a tempestade vai levar. Então não podemos negociar a palavra de Deus, não podemos brincar de ser cristão. A gente precisa levar a sério, irmãos. O inimigo, ele não perde tempo, ele anda todo o tempo ao nosso derredor procurando oportunidade para nos destruir. É o que a palavra de Deus fala. Então nós precisamos vigiar. E o objetivo dele é nos desviar de uma devoção a Cristo, né? Mas de uma devoção sincera e pura. Né? Sincera é sem cera, né? Sem cera, sem máscara. Sincera. Não há capa. É genuíno, é real. Sabe, quando você conhece a Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar, isso é devoção sincera. Você ama a pessoa de Cristo, você ama o Salvador Cristo, você ama quem Ele é. E pura, que não foi adulterada, que não foi misturada, alguma coisa totalmente pura. Satanás não quer isso para nós, irmãos. E a gente não pode deixar simplesmente qualquer situação que entrar na nossa vida ou dificuldade nos desviar da verdade. Amém? A gente não pode deixar que as dificuldades, as lutas, as enfermidades, as coisas que nos abatem possam causar dúvida na nossa mente sobre quem Deus é, sobre quem Jesus é para nós, sobre o amor que Ele tem por nós, sobre o quanto Ele fez, o que Ele é para nós, o que Ele significa para nós. Toda a vontade do diabo é te distanciar dele. É fazer com que você se foque mais no problema do que em Jesus. Não deixe isso acontecer. Eu vou repetir o versículo 3. O que eu receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Não deixe isso acontecer. Amém? Não deixe. E antes da gente se mover, eu quero perguntar se você está realmente confiando na palavra de Deus. Pensa agora no que te aflige agora. Pensa no maior problema que você está enfrentando agora. E refletindo nisso, eu quero que você entenda o que a palavra de Deus fala sobre isso. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Não tema, eu estou com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu amo você. Eu estou com você sempre. A palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos consola, ela nos anima, ela nos faz olhar na perspectiva do céu, de novo, onde tem esperança. Se a gente tirar a palavra de nós, não sobra nada. Nós somos perdidos, destruídos, aniquilados. E é essa a vontade do diabo, irmão. Então que a palavra de Deus habite ricamente no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Algumas pessoas, irmãos, elas se distanciam primeiro do serviço. Elas falam assim, estou passando por uma dificuldade muito grande, eu vou ter que me ausentar. Isso acontece e é possível que isso aconteça, irmãos, né? Às vezes a gente passa por dificuldade, tem que se ausentar de algum ministério por um período.
né, até aquele problema ser resolvido, mas você foca, né, você pega irmãos para orar junto com você, para até você passar por aquela dificuldade, aquela prova. É assim que a gente deve fazer, né? E aí quando você passa, pronto, você está bem, você volta. Só que o que acontece? Às vezes eu sou o último a saber o que realmente está acontecendo, né? O que as pessoas estão passando, a luta que elas estão tendo, e de repente o irmão ali fala, não quero, eu preciso me ausentar, mas algum problema, posso orar com você, posso ajudar você? Não, está tudo bem, e não está nada bem, né? Você sabe que para a pessoa se afastar tem que ter algum problema, né? E não está bem. E aí a pessoa ela quer lutar sozinha, e aí para o próximo passo, qual é? O próximo passo. Aí ela já não tem mais ânimo para vir para a igreja. Né? Primeiro ela se afasta do ministério, aí ela vem ainda, mas depois ela se afasta da comunhão, e ela ainda acha que está bem. Não, você está precisando de ajuda? Como é que você está? Nossa, eu estou sentindo sua falta, hein? Não, fique em paz, está tudo bem. Eu saí da igreja, mas continuo com Cristo. Né? Vocês já ouviram isso? Meu Deus do céu, essa é terrível, né? Porque se a igreja é o corpo de Cristo, se a gente deixa a igreja, a gente deixa Cristo. É uma ilusão, é uma mentira do diabo. Você pensa, não, aqui eu estou na fogueira, então eu vou tirar essa brasinha, pode tirar aqui, ó, e aí continua queimando, tá vendo? Tá tudo certo, tudo igual, fique em paz. E a pessoa é convencida disso, porque ela queima durante um tempinho, né? Ela dá os aleluia, ela lê a Bíblia, ela ora, e ela acha que está tudo bem. Mas isso não dura muito, dura, irmãos? Não. Um tempinho passa, e a pessoa não ora mais, não lê mais a Bíblia, mas agora ela está longe da comunhão, e agora ela se sente só, e agora ela acha que todo mundo abandonou ela, e agora Satanás, ele ocupou a mente dessa pessoa de tal forma, que ele começa a judiar dela, começa a trazer acusações, começa a fazer com que essa pessoa se sinta culpada, né, se sinta o pior dos pecadores, e cada vez mais se afaste da comunhão, da igreja e de Cristo. Irmãos, eu estou falando alguma coisa nova? Não. É exatamente assim que acontece. Todas as vezes, exatamente assim. E o que Paulo está fazendo é o que eu peço que nós façamos, igreja, que quando a gente vê uma situação dessa acontecendo, todos nós somos responsáveis a agir como Paulo, a lutar por esse irmão. Eu falo, ei, não, desculpa, mas está errado isso que você está fazendo. Vamos orar juntos, vamos passar por esse problema juntos. Eu quero que você divida comigo, porque quando eu precisar, eu quero contar com você também. Quando eu precisar, eu quero ter alguém que me carregue também. Que é assim que a igreja vive, é assim que o corpo de Cristo funciona. É um membro ajudando o outro. Não tem membro mais importante. Todos são importantes porque cada membro é o corpo de Cristo. Então, irmãos, eu peço a ajuda de vocês. Quando vocês virem algum irmão passando por uma situação ou ameaçando entrar nessa, você já sabe, irmãos. Irmão, eu vou orar com você e a gente vai passar junto por essa. Eu não vou deixar mais um irmão passar por tudo isso. Amém, igreja? Posso contar com vocês? Amém? Amém. Versículo 4. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Paulo está falando, está acusando mesmo. Ele fala, vocês são complacentes, vocês toleram com facilidade coisas terríveis, coisas que são absurdas. Por exemplo, vocês toleram com facilidade um Jesus que não é o da Bíblia. Esse Jesus que pregam aí fora, o Jesus da prosperidade, que vai te dar um iate, que vai te dar um helicóptero, que vai te dar um... Esse não é o Jesus da Bíblia, tá bom? Esse não é um outro Jesus. Né? Não é o Jesus Salvador que veio morrer para te levar para o céu, para perdoar teus pecados. É outro Jesus. E a gente precisa conhecer a palavra de Deus para entender e discernir
quando as pessoas estão falando do Jesus da Bíblia ou quando elas estão falando de outro Jesus. Porque se eu seguir outro Jesus, eu não sei onde eu vou parar. Mas se eu seguir o Jesus da Bíblia, eu sei que eu estou seguro. Eu sei que eu estou salvo. Então é muito importante, né? Ao invés de você se contentar com as pessoas falando o nome de Jesus à torto e direito, você, peraí, de que Jesus você está falando? Quem é Jesus para você? O que Jesus fez para você? E se a resposta é, Ele é meu Salvador porque Ele morreu numa cruz para me salvar, esse é o Jesus da Bíblia, ufa. Mas se não é esse, é o Jesus que te dá bênção, é o Jesus que te dá o que você quer, é o Jesus que você dá dinheiro para Ele te abençoar, esse não é o Jesus da Bíblia, esse é outro Jesus. E infelizmente até hoje, há pessoas que toleram com facilidade um falso Jesus, irmãos. E ele continua, e ele fala, vocês acolhem um espírito diferente. Tem muito espírito aí que é demônio, não tem nada a ver com o Espírito Santo, nada a ver. O Espírito Santo aponta para Jesus sempre, o Espírito Santo nos leva até Jesus sempre, o Espírito Santo nos faz adorar a Jesus, nos aproxima de Jesus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, quando isso não acontece, é porque é outro espírito. Espírito da culpa, do medo, da angústia, da dor, do desespero, do suicídio. E as pessoas toleram com facilidade outro espírito, gente. E por último, um evangelho diferente do que aceitaram. O evangelho é a boa nova. A boa nova de que nós, sendo pecadores, Jesus morreu no nosso lugar e perdoou a nossa dívida. E porque a nossa dívida foi perdoada, nós temos livre acesso aos céus. Nós somos salvos. Nós podemos entrar no céu, porque Jesus pagou a dívida. Essa é uma boa notícia. Qualquer coisa que não seja isso não é boa notícia. Por exemplo, olha, Jesus te ama, mas para Ele te abençoar, você vai ter que rebolar, né? Não literalmente, mas você vai ter que fazer bastante coisa. Esse não é o evangelho da boa notícia. É o evangelho que fala que, olha, para Jesus te ama, Jesus te responde, mas você tem que barganhar com Ele. Você tem que negociar com Ele. Você tem que dar uma oferta boa para Ele poder olhar para você, ouvir você ou abençoar você. Isso não é evangelho. Isso não é boa notícia. Isso é péssima notícia. Isso é um falso evangelho. O evangelho que não mostra que a salvação é de graça é um falso evangelho. E os irmãos em Corinto estavam comprando todas essas coisas falsas, porque eles estavam vivendo de aparência. E é interessante que esses homens que falavam essas coisas, eles podiam ter tudo melhor que Paulo, roupa melhor, falar melhor, né, ser mais bonito, né, mas eles não tinham uma coisa que era fundamental. Eles não tinham a aprovação de Deus como Paulo tinha. Eles podiam ter tudo melhor que Paulo, mas sem a aprovação de Deus, me desculpa, mas não temos nada. Não é verdade, irmãos? Sem a aprovação de Deus, você pode ter tudo melhor, mas você não tem nada. Aos olhos de Deus é dessa forma que funciona. Paulo, pernas tortas, narigudo, careca, baixinho. Mas um homem aprovado por Deus. Um homem que tinha o joinha de Deus, né? Aprovado. Aprovado por Deus. É só isso que a gente precisa, irmãos. Mais nada. O resto é aparência. Versículo 5 diz assim: todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu amo isso. Paulo está falando, você acha que eu ligo que eles falam que são tudo melhor? Não me importo. Paulo sabia quem ele era.
Ele sabia quem ele era em Cristo. E quando a gente sabe quem é em Cristo, a gente descansa. A gente não se sente ameaçado, a gente não se sente julgado, a gente não se sente inferiorizado por ninguém. E ele chama ele de super apóstolo. Vocês reparem que está entre aspas, porque ele entende que esses homens nem cristãos são, nem salvos são, né, para serem apóstolos, né, enviados por Deus. Então ele usa sarcasmo aqui mesmo. Versículo 6 ele diz: eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. Você não ama isso? Paulo está falando, eu posso não falar bonito, eu posso não falar do jeito que vocês gostem, eu posso não falar do jeito que atraia, né, o ouvido de vocês, mas eu sei o que eu falo. Eles não sabem o que estão falando. Não é legal isso? Olha, eu posso não ser um orador eloquente, mas eu tenho conhecimento, eu sei o que eu estou falando. Eles não sabem. Eles nem sabem o que estão falando. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Então Paulo fala assim, olha, eu não tenho nem que provar alguma coisa para vocês, porque se vocês creem hoje em Jesus, é porque o evangelho que eu levei chegou até vocês. Vocês creram, funcionou, Deus usou a obra de Deus, Deus está recebendo a glória. Então Paulo fala, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Versículo 7, será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus? Então Paulo ele faz uma pergunta aqui, ele fala, qual foi meu erro? Ele fala, onde foi que eu errei? Será que foi quando eu me humilhei para levantar vocês? Você sabe que para você levantar alguém você tem que se abaixar, né? Você vai pegar uma criança, se abaixa para levantar ela. Se você quer ajudar alguém, seja quem for, você tem que deixar ou sair do lugar que você está para encontrar essa pessoa onde quer que ela esteja, não é? E ali, podendo falar com ela do jeito que ela entende, poder comunicar com ela e amá-la do modo que ela se sente amada, isso é se humilhar para levantar o outro. Nós vivemos num período que ninguém mais quer se humilhar para levantar o outro. Paulo está falando, será que esse foi meu erro? Talvez foi. Talvez o meu erro tenha sido me humilhar para levantar vocês. E ele quer que eles pensem a respeito disso. Você lembra que a gente começou falando, vamos considerar a minha loucura. Vamos considerar o quão louco eu sou. O quão louco eu sou por amor a vocês. E ele leva os irmãos a considerarem isso. E ele fala, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus. Paulo levou o evangelho sem cobrar nada. Esses falsos apóstolos, eles chegaram lá e falaram assim, vocês têm que abençoar a gente financeiramente, porque é certo. Vocês têm que me abençoar, vocês têm que abençoar a gente completamente. E eles exigiam isso da igreja. E os irmãos em Corinto, claro que se compraram. Não, legal, toma aí, toma tudo. O que você quiser, a gente dá para você. E Paulo está falando, será que esse foi meu erro? Será que eu cometi algum pecado em pregar o evangelho de Deus de graça? Sem cobrar nada, sem pedir nada? Versículo 8. Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Enquanto Paulo estava em Corinto, ele fazia tendas, ele trabalhava com as próprias mãos para ter o seu próprio sustento. Por quê? Porque Deus tinha proibido os irmãos de abençoar Paulo e cuidar dele, dar o pão para ele comer. Não, Deus não tinha proibido ninguém. Era correto os irmãos fazerem isso com ele. Só que Paulo preferiu não fazer, sabe por quê? Para não pesar. Para que eles não se sentissem constrangidos. Então Paulo falou, não, eu vou trabalhar, eu vou pregar o evangelho, mas eu vou trabalhar também. E ele fala, eu despojei outras igrejas. Haviam outras igrejas e outros irmãos que sustentavam Paulo para que ele estivesse ali pregando o evangelho para os coríntios. E quando ele fala despojei, é um termo forte, parece que ele está dizendo, eu tirei de outras igrejas para servir vocês. Ele está sendo forte? Ele está, mas está sendo verdadeiro. Ele fala assim, qual foi o erro então? Entendeu? Será que foi porque eu servi vocês
à custa do trabalho de outros, do sustento de outros. Eu tirei deles para dar para vocês. Versículo 9. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Então Paulo fala, olha, eu não fui pesado e eu vou continuar dessa forma. Eu não vou mudar. Eu não vou me igualar a esses falsos apóstolos. E ele sabia que da mesma forma que Deus havia suprido as suas necessidades usando outros irmãos, Deus ia ser fiel para continuar suprindo as suas necessidades, sem depender dos irmãos em Corinto. Eu quero que vocês entendam, irmãos, que isso tudo que Paulo fala na verdade ele está sendo obrigado a falar essas coisas, para que os irmãos pudessem pensar corretamente. Mas eu tenho certeza que Paulo não era o assunto preferido para Paulo falar todas essas coisas aqui. Mas são importantes, né? Elas são importantes, elas nos ajudam a pensar. Versículo 10, ele diz, tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Caia poderá privar-me deste orgulho. Então, Paulo está falando, e isso que eu estou vivendo, isso que eu estou fazendo, eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho que eu não dependi do dinheiro de vocês para nada. Paulo está falando, olha, graças a Deus, eu pude servir vocês sem precisar do dinheiro de vocês. Por que Paulo fala isso, gente? Porque a pior coisa é alguém fazer alguma coisa para você e jogar na tua cara, não é verdade? A pior coisa é você aceitar a ajuda de alguém e depois a pessoa jogar na tua cara, olha aí. Então Paulo está falando, olha, eu louvo a Deus que eu nunca precisei da ajuda de vocês. E é claro que é triste, é claro que a obra de Deus tem que ser encarada como a participação de todos os membros. A obra de Deus deve ser encarada como uma mútua cooperação de todo o corpo, de todos os membros do corpo. É assim que a obra de Deus deve ser vista. Jamais dessa forma. Onde as pessoas elas fazem conta e questão por 1 centavo que sai do bolso dela. Paulo fala, graças a Deus, nunca precisei do seu dinheiro. E o versículo 11 ele diz, por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. Paulo está falando, olha, eu fiz isso e eu estou falando isso, não é porque eu estou com raiva de vocês, não é porque vocês feriram meu orgulho, sou com orgulho ferido. Não é nada disso. Deus é minha testemunha e Ele sabe o quanto eu os amo. Versículo 12. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião e serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Então Paulo fala, olha, para que esses superapóstolos não tenham a chance de se comparar a mim, a nós, ele fala no plural, porque ele está falando de todos aqueles que servem com ele. E ele fala, olha, para que eles não tenham a chance de se comparar a nós, eu vou continuar agindo do jeito que eu estou. Eu não vou agir como eles, eu não vou pedir dinheiro para ninguém. Versículo 13, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Irmãos, vamos falar sincero, você não ama que Paulo ele desmascara esses falsos? Não é bom? Porque às vezes parece que os irmãos têm medo de falar, não, aquele cara da televisão que fala assim, 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 né? Tem todo medo, né, de falar, é um safado, é um ladrão, é sem vergonha mesmo, né? Tá tirando proveito do povo de Deus, tá? Paulo, e se você repara nas cartas de Paulo, ele dá até nomes, né? Himeneu, Fileto, que se desviaram da fé, estão corrompendo a fé de muitos. Ele fala mesmo. Por quê? Porque, eu vou repetir o versículo 13, tais homens não são irmãos, gente.
Tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Eu ouvi essa semana, não vou falar nome, não vou fazer que nem Paulo. Faço o que eu falo. Mas eu vou falar. Tá bom, não vou falar não. Eu ouvi o seguinte, eu só vou falar o que eu ouvi. Aí quando vocês ouvirem, vocês já sabem quem é. O camarada colocou 2 versículos fora do contexto completamente. Ele falou, para variar, né? Ele colocou, todos os ladrões não herdarão o reino dos céus. E aí ele pegou o versículo em Malaquias e falou assim: aquele que não dá os dízimos e ofertas, rouba a Deus. Portanto, se você não dá o dízimo, você não entra no céu. Mas o cara ora no nome de Jesus. O cara tem uma congregação enorme. As pessoas dão testemunhos de que Deus age. Mas você acha que esse cara é um irmão? Eu lembrei agora até do pastor Emerson, né? Quando ele falou aqui no curso de Tito, né? Ele falou que tinha um cara lá que era de uma seita e falava, mas a gente é irmão. Ele falou, desculpa, mas meu irmão você não é não, né? E é verdade, né? A gente tem que entender, se é um outro evangelho, é um outro Jesus, é um outro espírito, eu não tenho nada a ver com você. Desculpa se isso te ofende, mas eu não tenho. E graças a Deus que eu não tenho, que eu não quero. Eu não quero ter alguma coisa a ver com outro evangelho, com outro Jesus, com outro espírito. Isso é prostituição, isso é enganação. Então, irmãos, a gente não pode ficar com medo. Algumas pessoas falam, mas quem sou eu para falar do servo alheio? São falsos apóstolos. Eles não são servos de Cristo, eles são servos do diabo. Quando alguém está promovendo uma coisa para distorcer a verdade ou para enganar alguém, essa pessoa está servindo o diabo. Ela não está servindo a Cristo. Desculpa se isso incomoda ou fere você, mas é a verdade. Então não tenha medo de denunciar, não tenha medo de falar para as pessoas, para esse lugar eu não recomendo. Para aquele outro, sai correndo. E se algum desses te abordar, né? Perna para que te quer. Porque são servos do diabo e querem te pegar. Versículo 14. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, Paulo ele mostra aqui, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Algumas pessoas falam, mas será que tudo que acontece nesses lugares é falso, é fingido? Eu não sei dizer, né? Eu não sei dizer. Eu sei que Deus ele é misericordioso para olhar individualmente, né, para o coração e ver a fé. E Deus age por meio da fé, né? Deus age por meio da fé. Então, independente de quem seja, onde esteja, né, Deus age através da fé. Mas uma coisa a gente sabe, irmãos. Se alguém distorce a palavra de Deus ou apresenta outro evangelho, isso daí é servo do diabo. Ponto. Tá bom? E Paulo fala, não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Anjo de luz. Aqui no Brasil a gente ouve falar muito de anjo de luz, principalmente por causa do espiritismo, né? Isso é um termo muito espírita, né? Anjo de luz, né? Anjo de luz, né? Então tem o anjo das trevas também, né? Alguma coisa assim. E realmente, né? Terreiros de macumba, esses lugares assim. Eu me pergunto, como que uma fonte pode dar água salgada e doce ao mesmo tempo, né? Porque a pessoa vai lá, a entidade boa, depois a entidade ruim, aí depois a boa de novo, né? E a ruim de novo, e é uma bagunça só. E as pessoas acreditam, e as pessoas compram, e as pessoas creem, e as pessoas aceitam. E tem alguma coisa errada aí, é alguma coisa que não bate. Irmãos, não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Satanás ele se apresenta de uma forma agradável. Ele se apresenta de uma forma legal,
de uma forma que convence, de uma forma que você cai, que você acredita. Em falar em espiritismo, quero ler Hebreus 9, 27 com você, que diz o seguinte, olha: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. O homem está determinado a morrer quantas vezes? 10, 20? Uma vez. E depois disso enfrentar o juízo. Não tem essa de morrer e voltar, de reencarnar 10.000 vezes. Isso daí é mentira do diabo, tá bom? Isso não é bíblico. Não tem nada a ver com a Bíblia. Satanás é o mestre dos disfarces, irmãos. É o mestre dos disfarces. A gente precisa de discernimento espiritual para a gente enxergar além da aparência, né? Muito. Versículo 15 diz assim: portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, assim como o próprio Satanás, né, ele se disfarça de anjo de luz, os servos dele, as pessoas que não estão servindo a Cristo, mas estão servindo o diabo, né, usando o nome de Cristo, muitas vezes, não é de se admirar também que eles finjam ser servos da justiça. Ou seja, eles têm toda uma capa agradável. Você já viu testemunhas de Jeová? Já bateram na sua casa alguns testemunhas de Jeová? Sim, né? Tenho certeza que sim. Como que eles se apresentam? Será que eles estão esculhambados um pouquinho, né, despenteados, com uma roupa mais ou menos? Não. A aparência é tudo para esse povo, minha gente. Então eles vão com a família perfeita, o sorriso perfeito, a roupa mais linda, né? Aquela maletinha, né? Querendo te levar no papo, né? E muitos caem, né? Infelizmente muitos caem, porque se deixam levar pela aparência. Nossa, são pessoas tão bonitas. Nossa, são pessoas que se vestem tão bem. Nossa, são pessoas que falam tão bem. Exatamente como esses falsos apóstolos aqui. Exatamente igual. Mas você vai ver, mas vem cá, me fala de Jesus. Não, Jesus assim é um Deus, né? Mas não é o Deus. E aí começam as distorções. Aí, é um outro Jesus, é um outro Espírito, é um outro Evangelho. Ponto. Não tem nada a ver com a gente. E os Mormons? Será que eles vêm assim, né, sujinhos, né? Não. Eles vêm tudo arrumadinho, né? Uniformizado, né? Para falar português, claro. Uniformizados, né? Todos bonitinhos, até com plaquetinha, né? Com com o nome deles aqui. Falando bem legal, convencendo todo mundo, dando aula de inglês de graça, né? Para convencer as pessoas. Aí você vai perguntar, nossa, mas o que você acredita? Jesus Jesus é irmão de Lúcifer, assim, sabe? Deus é o pai dos dois, e começa assim. Aí tem o livro dos Mormons, que aí você pode seguir e ser realmente, né, um cristão verdadeiro. Outro evangelho seja considerado maldito, é o que a Bíblia fala. Outro evangelho. Se a pessoa precisa de um outro livro para entender a Bíblia, com certeza é outro espírito. Isso aí é um demônio. Isso aí é uma outra coisa. Mas não é o Espírito Santo. Mas não é o Evangelho de Cristo. Mas não é o Jesus da Bíblia. Amém. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve no nome de Jesus no rádio, na televisão, na internet, né? Não acredite em tudo que você lê, em tudo que você vê. Pelo amor de Deus, tá bom? Não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. E essa é a parte mais triste, irmãos, porque os servos, né, os servos do diabo, eles terão um fim. E aqui, o fim deles será o que as suas ações merecem. Eu separei 2 versículos para ler com os irmãos em relação ao fim dos servos do diabo. Primeiro está em 1 Timóteo 4, de 1 a 2, que diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos
alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Ou seja, esses homens, esses servos do diabo, a mente dele cauterizou. Isso significa o quê? Que eles são incapazes de ouvir a voz do Espírito Santo, convencendo eles do pecado, da justiça e do juízo. Eles são incapazes de discernir, distinguir, de ouvir a voz do Espírito Santo. Então, são homens hipócritas e mentirosos, enganadores. E muitos vão abandonar a fé para seguir esses homens. A gente deve cuidar para que não sejamos nós, não é verdade? Aqueles que vão abandonar a fé para seguir doutrinas de demônios, como diz aqui. Doutrinas de demônios, espíritos enganadores. E o segundo versículo está em 2 Pedro 1, de 1 a 3. Diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente, prestem atenção, que as heresias são inseridas de forma secreta. Não é nada escrachado, tá? É sutil. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Não é o que a gente está vivendo hoje? O caminho da verdade está sendo difamado, sendo falado mal pelas pessoas de fora por causa desses homens. Em sua cobiça, o seu amor ao dinheiro, a conseguir, a satisfazer o seu ego, em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então, todos esses homens, esses servos do diabo que falam em nome de Deus, que agem em nome de Deus, de forma mentirosa, a Bíblia fala o que sobre eles, gente? Que o fim deles é certo, que eles já têm o seu julgamento preparado, tá bom? Então, assim, é claro que a gente deve lutar, como Paulo, para que os irmãos não abandonem a fé, Para isso a gente está falando, a gente estuda a Bíblia. É claro que o apelo, numa pregação dessa, é que você vigie, que você se policie, se guarde, que você tenha certeza que a palavra de Deus está dentro de você, para que você não seja uma dessas pessoas enganadas por esses homens. Amém? Vamos ficar em pé e orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor.